Adore esse Deus. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Declare: Tu és santo, Tu és santo, oh, oh, oh. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, oh, oh, oh. Tu és santo. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, boa maneira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar.
sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar o teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Me envolver, Senhor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Domingo passado, as crianças, falando de missões, elas trouxeram uma canção que diz que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. E a nós, nos cabe tudo dedicar de oferta e suave ao Senhor. E é chegado o dia em que a vontade de nenhum de nós se fará mais forte do que o dobrar os joelhos diante do grande eu sou, diante do nome do Senhor Jesus. E nesse dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Por isso nós vamos e queremos continuar louvando e adorando a pessoa de Jesus, a esse grande nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará
Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, nós estamos diante de Ti para agora ouvirmos a Tua palavra. E nós queremos suplicar que Tu venhas falar conosco, venha ministrar os nossos corações, venha tornar a Tua palavra clara, inteligível para cada um de nós, para que possamos sair da Tua casa, Pai, alimentados por Ti, cheios da Tua graça, sabendo o Teu propósito, sabendo a Tua vontade para nossas vidas. Nós pedimos isto orando em nome de Jesus. Amém. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. A despensa está quase vazia, informou uma funcionária. É preciso lembrar-lhe que já venceu o prazo para o pagamento do aluguel.
O Senhor proverá, disse George Miller, animadamente. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Não vai falhar agora. Naquele momento, ele tinha apenas 27 centavos para alimentar várias centenas de crianças do orfanato. Então chegou uma carta. George abriu-a e leu o seguinte: porventura estariam vocês com alguma necessidade urgente de dinheiro? Sei que decidiram pedir somente a Deus que lhes suprisse as necessidades, mas haveria algum problema em informar de quanto dinheiro estão precisando? George Miller balançou a cabeça e passou a escrever o seguinte bilhete: nada mencionarei sobre os nossos recursos. O principal objeto de meu trabalho é mostrar que Deus é real e que cumprirá suas promessas. Até o momento não contamos a ninguém sobre nossas necessidades e não o faremos. Tendo despachado a carta, George Miller caiu sobre os joelhos em seu escritório. Senhor, estamos em situação desesperadora. Temos apenas 27 centavos. Por favor, dirija-se este homem para que nos envie dinheiro. Ao receber a carta de George Miller, o referido homem sentiu-se pressionado a enviar 100 libras de uma só vez. Quando o dinheiro chegou, não havia um único centavo na instituição de Miller para comprar alimento para a refeição seguinte. Certa vez, um amigo perguntou a George: o que você faria caso Deus não enviasse ajuda no momento certo? Certamente isso jamais aconteceria, respondeu George. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Deus não mente, é completamente confiável. George Miller cuidou de mais de 10 mil órfãos durante 63 anos, em que decidiu confiar inteiramente em Deus para o atendimento das necessidades. Nenhuma única vez deixou Deus de suprir, de cumprir com as suas promessas. O que nós queremos compartilhar com a igreja hoje é sobre aprendendo com as promessas de Deus. O que é promessa? O site O Que É Conceito afirma que promessa é um compromisso que uma pessoa assume com outra, através da palavra, ao comprometer-se com o cumprimento de uma ação específica, sendo um gesto que surge da liberdade pessoal de quem livremente se compromete a fazer algo específico por outra. Segundo o reverendo Paulo César Lima, presidente da Semaderge, são encontradas na Bíblia 8.810 promessas, sendo 1.104 promessas no Novo Testamento e 7.706 no Antigo Testamento. Do total, 7.487 são promessas de Deus para o homem. Então, 7.487 são promessas de Deus para o homem. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos nela 7.487 promessas de Deus para nós. A questão é, o que a gente faz com essas promessas? Elas são capazes de se cumprir nas nossas vidas? Ou elas são simplesmente simples promessas que Deus faz e que Deus fez e que estão na Bíblia, mas não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a nossa vida, com a nossa história?
Há pelo menos 4 coisas que nós queremos compartilhar com a igreja sobre isso. Primeira coisa é promessas preciosas de Deus na sua palavra. Há 7.000 e poucas promessas preciosas de Deus na sua palavra. Mas entre tantas promessas, nós queremos destacar pelo menos 4 promessas que são preciosas. A primeira promessa é a promessa de salvação e vida eterna em Cristo Jesus, que é a mais preciosa, a mais importante de todas as promessas. Paulo vai dizer em Romanos 10, verso 9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. 1 João 2, 25 diz, esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Deus nos fez a promessa de nos dar a vida eterna. É uma promessa preciosíssima, extraordinária. E Ele diz como essa promessa ela se cumpre. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Se no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É interessante, queridos, que a gente complica muitas coisas. Nós colocamos muitas exigências. Mas a palavra de Deus é muito simples. Paulo, ele é muito simples. Ele fala, a promessa é essa, se você confessar com a sua boca, se você crer no seu coração, Paulo não diz que poderá, Paulo não diz que talvez, Paulo não diz que seja possível, ele diz, serás salvo. Por quê? Porque é a promessa que Deus nos fez, de nos dar vida eterna. Todo aquele que crê nele, todo aquele que se voltar para ele, todo aquele que receber o Filho, ele diz que vai ser salvo. É uma promessa extraordinária, a mais importante, a mais valiosa, porque Jesus vai dizer que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O que adianta você ter dinheiro, você ter cursos, ter um monte de coisa na vida e ir para o inferno? A promessa mais preciosa que Deus nos fez, a promessa mais preciosa que Ele colocou na palavra dEle, é essa promessa de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Eu não sei se você já se apropriou dessa promessa. Eu não sei se essa promessa já se tornou realidade na sua vida. Mas é uma promessa que Ele fez. Se você confessar com a sua boca, se você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A segunda preciosa promessa que Deus nos faz na sua palavra é a promessa de respostas às orações. João 15, verso 7 vai dizer, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Se você é um bom estudioso de grego, e se você for ler esse texto no grego, você vai ver que Jesus está dizendo isso. Se você permanecer nele, e se ele permanecer em você, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o quê?
O quê? Não há nenhuma, entenda, querido, não há nenhuma condicionalidade. Isso é, a única condicionalidade que há é o seguinte, é se ele permanecer em você, você permanecer nele. Se você está nele e ele está em você, ele diz, você pode pedir o que você quiser. E você será dado. Ele vai dizer também, no capítulo 14, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Entenda, querido, você pode tentar criar uma série de explicações teológicas, metafísicas, filosóficas. Mas é isso que Jesus está dizendo. E é interessante que não é Paulo que está dizendo. Porque você pode chamar de Paulo, né? Mas é o próprio Deus que está falando. É uma promessa que Ele faz. É uma promessa que Ele nos dá. De responder as nossas orações. Jeremias vai dizer, invoca-me, e o quê? Anunciar-te-eis, invoca-me mas se você não invocar, ele não vai responder. É condicional. Você precisa fazer a sua parte. A terceira promessa preciosa que ele faz, entre tantas, é a promessa de ajuda temporal. Mateus capítulo 6, verso 33 vai dizer, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Qual é a promessa que ele está nos dando aqui? É que se você se envolver profundamente com ele, se você priorizar o reino dele na sua vida, se você colocar ele e o seu reino em primeiro lugar na sua vida, ele diz que as outras coisas ele acrescenta. Mas é questão de você priorizar. Nós queremos muitas coisas de Deus. Nós buscamos muitas coisas de Deus. E muitas vezes nós exigimos muitas coisas de Deus. Mas nós esquecemos que há uma troca. A única coisa incondicional na Bíblia é a nossa salvação, que não depende de nós. Mas depois da nossa salvação, tudo é condicional. Se eu buscar, eu vou receber. Se eu buscar, ele vai se revelar a mim. Mas se eu não o buscar, ele não vai se revelar a mim. Se eu me santificar, eu vou crescer em santidade e vou ser usado por ele. Mas se eu não fizer isso, eu não vou crescer em santidade, não vou ser usado por ele. Ele estabelece promessas na sua palavra. E quando a gente se agarra nessas promessas e coloca ela em prática, nós vemos as coisas acontecerem. Ele diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É a história de George Miller. Durante 63 anos ele sustentou milhares de crianças, sem nunca pedir um centavo. A única coisa que ele fazia quando precisava era dobrar o joelho e falar, Senhor, estamos precisando de dinheiro. E Deus mandava o dinheiro para ele. A quarta promessa preciosa que a Bíblia vai nos trazer
é a promessa do céu. E o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, verso 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Deus nos garante, querido, querida, que não importa a vida que tenhamos aqui na terra, mas se nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, uma coisa nos está assegurada: o céu. É uma certeza que Ele nos dá. Vou preparar-vos o lugar. E quando eu preparar o lugar, eu vou voltar e vos levarei para onde eu estou. A coisa mais certa que nós podemos ter aqui na terra é, primeiro, que aqui não é o nosso lugar. Nós somos passageiros, somos peregrinos. Nossa casa não é aqui. E quando a gente decide juntar tesouros aqui, quando a gente decide investir nossa vida aqui, a gente está perdendo tempo. Porque no máximo que a gente pode conseguir viver aqui, talvez 120 anos. Mas a eternidade não tem limite. Então eu não sei o que vai ser de mim daqui a 10, 20, 30, 50 anos aqui na terra. Mas uma coisa eu sei, eu vou morar no céu. Eu vou estar por toda a eternidade com Deus na glória. Por quê? Porque Ele me promete isso. Porque Ele me prometeu. Porque Ele me prometeu esta verdade, esta promessa. E Ele cumpre o que promete. Eu não sei como, eu não sei quando vou morrer. Mas uma coisa eu sei, que quando eu fechar os olhos aqui, eu vou estar na eternidade. E eu aviso aos irmãos, se algum engraçadinho orar para eu ressuscitar, se eu ressuscitar, você vai se ver comigo. Se eu morrer, não ore, não quero que você tenha essa fé tremenda de ressuscitar. Ressuscita outro, não eu. Deixa em paz ir para o céu. Vocês vão ficar livres de mim. Vocês vão ficar felizes sem eu. E eu vou ficar feliz com Jesus. Porque se eu voltar, quando eu levantar do túmulo lá, levantar lá do caixão, eu vou perguntar, quero saber qual foi o abençoado que orou para eu voltar. E se eu não estiver na graça, falar, cara, você vai no meu lugar, tá? Você vai no meu lugar. Aproveita, deita aqui e fica. Deus preparou um lugar para a gente. Porque Ele prometeu. Depois dessas promessas preciosas, a segunda coisa que nós podemos ver, aprendendo com as promessas de Deus, é como podemos acreditar que Deus cumpre as suas promessas. Como podemos acreditar que Deus cumpre o que Ele promete? Podemos acreditar nisso? Podemos ter essa certeza que Ele vai cumprir, ou que Ele cumpre aquelas coisas que Ele promete? Em Números 23, verso 19, Deus diz para Balaão, Deus não é homem para que minta,
nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então Deus faz questão de frisar quem Ele é. Deus não é homem para que minta. Deus não é mentiroso. Tudo que Ele fala é verdade. E Ele vai dizer que Ele é um Deus de honra, um Deus de palavra. O que Ele promete, Ele cumpre. Ou tendo falado, não o cumprirá? Ele pergunta para Balaão isso. Até o WhatsApp confirma. O autor de Hebreus, ele falando das promessas de Deus, ele vai falar da promessa de Deus feita a Abraão. Lá no capítulo 6, os versos 13 e 14, ele vai dizer: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Isso é, Deus não tinha ninguém superior, então Ele se interpôs por juramento. Ele falou: olha, eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar e que eu vou multiplicar a tua descendência. Nos versos 17 e 18, ele afirma: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O autor vai dizer: é impossível que Deus minta. Então, querido e querida, quando Ele promete algo, Ele cumpre. Quando o povo de Israel saiu do Egito, no deserto, aprontou o bezerro de ouro, fez aquela confusão toda, Deus virou para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer um outro povo através de você. O que Moisés fez? Moisés virou para Deus: Senhor, lembra das tuas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, que faria deles uma grande nação? E o que Moisés falou para Deus, assim, de Deus, o Senhor não é mentiroso, o Senhor falou que ia fazer deles uma grande nação, o Senhor não pode quebrar a sua palavra destruindo este povo, porque o Senhor tem uma palavra a cumprir. E Moisés falou para Deus: o Senhor não vai destruir este povo. Sabe por que não vai? Porque o Senhor falou que ia fazer dele uma nação. E o Senhor tem que cumprir o que o Senhor promete. Então, o que nos leva a crer em uma promessa? O que nos faz crer em uma promessa é o caráter e o atributo de quem promete. É por isso que a gente não acredita muito em promessa de político. Por que você não acredita? Por causa do caráter e do atributo dele. Você não acredita. O que nos leva a acreditar na promessa é o caráter e o atributo de quem promete. Por que então podemos confiar nas promessas de Deus? Podemos confiar nas promessas de Deus por causa da infalibilidade dele. Josué capítulo 23, verso 14 diz: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós
o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué olha a história de Israel, desde Abraão até eles entrarem na terra prometida. Josué vai dizer, olha, tudo que Deus prometeu, item por item, se cumpriu. Nada caiu por terra. Por quê? Por causa dessa infalibilidade de Deus. Porque é dessa capacidade que Deus tem de realizar tudo aquilo que Ele promete. Porque podemos acreditar que Deus cumpre o que promete por causa da fidelidade dEle. 2 Timóteo 2, verso 13, vai dizer, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Hebreus capítulo 10, verso 23 vai dizer, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Queridos, quem promete, quem prometeu não foi qualquer um. Quem fez a promessa de salvar você não foi qualquer um. Quem fez a promessa de guardar você não foi qualquer um. Quem fez a promessa de cuidar da sua vida não foi qualquer um. Foi Deus. E o autor de Hebreus então vai dizer, pois quem fez a promessa é fiel. Ele não vai deixar na mão. Então, querido, se Deus prometeu algo para você, fique certo. Fique tranquilo. Ele vai realizar. Ele vai cumprir. Se Ele fez com Israel, Ele é o mesmo Deus de hoje. Hoje. Se Ele fez no passado, Ele faz no presente. Como podemos acreditar que Deus vai cumprir o que promete? Por causa da superioridade dEle. Romanos capítulo 4, verso 18 a 21 vai dizer, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu fico imaginando a cena. Deus chegando para Abraão. Começa a bater papo com Abraão, fala, Abraão, daqui a um ano você vai ter um filho nos seus braços. Abraão pensou rápido, eu tenho 100 anos. Já cobri o cabo da boa esperança. Não funciona nada. Paulo diz que um membro dele estava amortecido. Não funcionava. Sara era estéril. Já velha, com 90 anos. E já tinha acabado os períodos dela. Era impossível. Sara ouvindo lá, né, lá no canto lá, né, ouvindo, começou a rir. Sara era uma mulher cabra-macho. Ela começou a rir, Deus falou, olha, por que você está rindo? Ela falou, eu não estou rindo. Ele, você está rindo? Não, eu não estou rindo. E aí,
Aquela conversa provavelmente começou a ficar enfadonha. Porque Abraão ficou doido para Deus ir embora. E quando Deus foi embora, o que Abraão fez? Sara, Deus falou que a gente vai ter um filho. Vamos ter um filho. E tudo que Deus faz é tão perfeito, que depois que Sara morreu, Abraão se casou de novo e teve um monte de filhos. Abraão acreditou contra a esperança. Abraão acreditou que se Deus falou, e se Deus era tão grande, tão superior, o que ele estava falando era real. E ele se agarrou à palavra, à promessa. E ele se agarrando à palavra, à promessa, num ato de fé, ele agiu segundo a promessa e agiu segundo a fé. E a promessa se cumpriu. Ele estava convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometeram. Como nós podemos acreditar que Deus cumpre a promessa dele? Por causa da bondade dele. Efésios 12, verso 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Na eternidade, queridos, Deus vai nos colocar, entre aspas, em exibição. Deus vai mostrar para todos os seres existentes a bondade dele através do que ele fez nas nossas vidas. Vocês querem saber como eu sou bom? Olha o povo que eu redimi, olha o que eu fiz na vida deles. Entre tantas promessas, queridos, que há na Bíblia, pelo menos para mim em particular, há 3 promessas especiais. Primeira promessa para mim que é muito cara, é o Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele não fala, agrada ao Senhor. Ele fala, agrada-te do Senhor. Ele fala, tenha prazer em Deus. Tenha prazer em Deus. Ele diz, se você tiver prazer na pessoa de Deus, entenda, ele não está dizendo que eu tenho que fazer coisas para agradar a Deus. Ele não está dizendo que eu tenho que fazer coisas para Deus, que eu tenho que trabalhar que nem um condenado na obra dele. Ele está dizendo que eu preciso me deleitar nele, ter prazer nele, na presença dele. E ele diz, quando eu tenho isto, ele diz que ele satisfará aos desejos do teu coração. Ele está dizendo assim, quando você resolve se deleitar em Deus, ter prazer em Deus, ele diz que ele satisfaz cada um dos desejos do teu coração. Segunda promessa para mim que é muito especial, está lá no Salmo 27, verso 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que eu vou experimentar toda a bondade de Deus aqui na terra. Sabe o porquê, queridos? Tem gente que não gosta muito disso. Mas provar que Deus é bom no céu não faz diferença nenhuma. Ele é bom lá. Mas experimentar da bondade dele, da graça dele, aqui na terra, é outra coisa.
E o salmista dizia: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele dizia: eu creio, eu tenho certeza, eu tenho convicção que eu vou experimentar o quanto Deus é bom aqui na terra. Eu vou experimentar as coisas maravilhosas que Deus tem para a minha vida aqui na terra. É aqui que a gente precisa experimentar as coisas de Deus, porque no céu é certo. E a terceira promessa que para mim é muito especial é o Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista diz que bondade à sua direita, misericórdia à sua esquerda estarão com ele todos os dias, todos os dias. E no final dos dias dele, quando essa bondade e misericórdia cessar aqui na terra, ele vai estar com Deus na glória. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Terceira coisa que a gente pode ver aprendendo com as promessas de Deus é a preciosa promessa da presença de Deus em nossa vida. Essa é uma promessa muito especial. É quando Ele promete estar presente na nossa vida. Uma das extraordinárias promessas que temos na Bíblia é a da presença de Deus conosco. Quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus, ele disse que o Messias seria chamado de Emanuel, o Deus conosco. Jesus, antes de subir aos céus, fez uma promessa em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em João 14, 16, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Deus promete estar conosco 24 horas por dia, segundo após segundo. Deus promete nunca nos deixar só. O que isto significa? Significa que enquanto estivermos vivos, pensa nisso, querido, enquanto você respirar, enquanto você estiver vivo, temos a garantia da presença de Deus em nós. A garantia de não estarmos nunca sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos se temos Jesus. Se temos Jesus, nós não estamos sozinhos nunca. Nunca. Paulo afirma em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Como Deus garante que vai estar conosco, como Deus garante que vai nos levar para o céu, como Deus garante a presença dEle na nossa vida, nos dando o penhor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a antecipação da glória em nós. É como um penhor aí que você vai pagar. Você lá pega o seu dinheiro lá, pega a sua joia, coloca lá, e para você pegar de novo, você tem que ter o dinheiro. Jesus fala: eu prometo que vou te levar, sabe por quê? Porque o meu Espírito está dentro de você. E quando Jesus vier buscar a igreja, sabe o que Ele vai procurar? Ele vai procurar o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo, que tem um selo, que foi selado, que tem a marca, aquele vai subir. É a garantia que nós temos. Nós nunca, entenda isso, nós nunca estaremos sós. O autor de Hebreus afirma no capítulo 13, verso 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
Tem crente que tem crise de frescura. Ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu estou lá. Tá, não. Você não precisa que ninguém goste de você. Se você é amado por Deus, você não precisa de mais ninguém que te ame. Não precisa de mais ninguém, não. O amor de Deus é suficiente para preencher qualquer tipo de vazio. Você nunca vai estar só. Você pode até pensar que está só, mas você não está só. O Espírito está lá, Deus está lá com você. Se Deus está presente em nossa vida, se Deus está conosco, então concluímos que Deus nos ouve, Deus nos vê, Deus nos ouve, Deus fala conosco, Deus toca a nossa vida e Deus é o provedor do que precisamos. Queridos, isso é extraordinário. Saber que Deus nos ouve. Saber que em qualquer lugar você pode fechar os olhos e Ele, ou não fechar os olhos, Ele te ouve. Saber que Ele vê você. Saber que Ele te conhece. Saber que Ele fala contigo. Que Ele se revela, que Ele ministra ao seu coração. Saber que Ele toca a sua vida. Saber que Ele é provedor daquilo que nós precisamos. Isso é algo extraordinário. A questão é, você consegue acreditar no que Deus diz na sua palavra? Você consegue acreditar nisso? Você consegue crer nisso? Você consegue viver isso na sua vida? Em quarto e último lugar, como nos apropriamos das promessas de Deus? Como nós podemos, então, nos apropriar dessas promessas? Disso tudo que Deus nos traz, dessas 7.000 e poucas promessas que Deus nos traz na sua palavra. Fazemos isto, querido, por meio da oração. Quando oramos e acreditamos naquele que fez a promessa. O reverendo Arival Dias Casimiro, no seu livro Orando as Promessas de Deus, ele nos dá pelo menos 2 razões para orarmos as promessas de Deus. A primeira razão que ele nos dá é a seguinte: devemos orar as promessas de Deus porque elas foram feitas por Ele. Devemos orar as promessas de Deus. Queridos, se vocês leem com cuidado a Bíblia, se vocês lerem com cuidado o Velho Testamento, vocês vão perceber que as grandes orações poderosas e que foram tremendamente respondidas, foram orações, pessoas que oraram as promessas de Deus, que oraram a palavra de Deus, que em vez de ficar falando do que sentia, do que pensava, do que achava, ele falava: Deus, o Senhor diz na sua palavra, o Senhor diz isso na sua palavra, o Senhor diz que faria isso na sua palavra, o Senhor diz isso na sua palavra. Porque entenda que Deus não está comprometido com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, Deus está comprometido com a sua palavra. O que move o coração de Deus não são os meus sentimentos, não são as minhas lágrimas, o que move o coração de Deus é a palavra dEle. E quando chegamos diante de Deus e apresentamos a Ele o que Ele diz na palavra dEle, Jeremias vai dizer que eu velo pela minha palavra para a cumprir. Devemos orar as promessas de Deus porque elas foram feitas por Ele. O Deus da Bíblia é o Deus das promessas. E o seu caráter é a garantia de que receberemos o que Ele nos promete. Se Ele prometeu, você precisa pegar a palavra, você precisa estudar a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa descobrir as promessas de Deus nela e começar a orar isso.
Começa a clamar a Deus por essas promessas se cumprirem na sua vida. Em segundo lugar, ele vai dizer, devemos orar as promessas de Deus, porque não há uma situação única que vivamos para a qual não exista uma promessa de Deus para solucionar o problema. A promessa de Deus para cada situação que você enfrenta. As promessas de Deus são infalíveis, nenhuma promessa que Deus fez caiu por terra. Ele mesmo zela pelo cumprimento daquilo que falou e prometeu. Se você ir à palavra de Deus, você vai encontrar promessas para cada situação da sua vida. Se você está triste, se você está cansado, se você está mal-humorado, se você está sem paz, qualquer coisa que aconteça na sua vida, tem promessas de Deus para isso. Só que ela está jogada lá na Bíblia, espalhada. E se você é um crente que só lê o Novo Testamento, você está perdido. Se você é um crente que só lê Velho Testamento, você está perdido. Se você é crente que só lê Salmos, você está perdido, porque a promessa pode estar lá em Joel, lá em Obadias, lá em Abacuque, lá em Naú, e se você não chega até lá, você não vai descobrir aquilo que Deus tem para a sua vida. Então é preciso ler a palavra, é preciso estudar a palavra, é preciso cavar fundo do poço para descobrir o que Deus tem para a sua vida. Spurgeon afirmou: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Se agarre às promessas de Deus. Pegue essas promessas. Descubra o que Deus tem para a sua vida. Descubra o que Ele diz na palavra sobre a sua vida, sobre o que Ele quer de você. Pega isso, começa a orar. Começa a colocar isso diante dEle. Começa a clamar ao Senhor. Deus, essa promessa é para a minha vida. Isso é para mim. Eu quero que isso se cumpra na minha vida. Começa a orar. Começa a orar. Deus não falha nas suas promessas. Conta-se que um homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Em seguida, atravessou andando sobre o cabo de aço. Foi e voltou. A multidão extasiada aplaudiu. Aproximando-se de uma senhora que estava no meio do povo, aquele homem perguntou: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? É claro, respondeu a mulher. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Sim, eu acredito. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? Tenho certeza que sim, disse a senhora. Então disse o homem, a senhora poderia, por favor, ajudar-me neste momento, neste número, entrando no carrinho? De jeito nenhum. Ela acreditava, mas não confiava. Tem muita gente que acredita nas promessas de Deus, mas não confia. Não confia. Deus é capaz de fazer milagres? Sim. Deus pode suprir necessidades? Sim. Deus pode dar paz ao coração? Sim. Deus pode mudar o coração? Sim. Você quer entrar no carrinho comigo? Não. Talvez você aqui acredite em tudo que eu falei, mas não confie.
não tem coragem de entrar no carrinho de Deus e deixar Ele levar você no cabo. Porque você tem medo, porque você acha que Deus vai deixar você cair. Porque você acha que se jogar nos braços de Deus e confiar nele, você vai dar com os burros na águas. Você acredita e confia? Ou apenas acredita? Abraão acreditou e confiou. Porque quando nós confiamos, nós agimos de acordo com a nossa fé. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. E vós bem sabeis de tudo que o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Queridos, Deus é fiel, Deus cumpre o que promete, Ele é poderoso para fazer. O que eu e você precisamos fazer, mais do que acreditar, é confiar. É nos colocar no braço dele e viver nessa expectativa do que aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. Se ele prometeu salvar a sua família, creia nisso. Confia. Se ele prometeu fazer algo na sua vida, ele vai fazer. Porque ele não é mentiroso, queridos. Ele não é mentiroso. Deus não brinca com a gente, Deus não brinca com nossos sentimentos, Deus não brinca com nossas emoções. Deus nos leva a sério. Precisamos confiar que as promessas dele se cumprem nas nossas vidas. Mas para isso, eu preciso pegar essas promessas. Eu preciso começar a orá-las, a orar, Senhor. O Senhor diz na sua palavra isso. O Senhor diz que vai fazer isso. O Senhor prometeu isso. Para concluir, eu sempre, de vez em quando, conto aqui uma experiência que já é corriqueira contar. Há uns anos atrás, lá quando era superintendente da escola dominical, fez um propósito com a escola dominical de se ler a Bíblia toda. Uma campanha para se ler a Bíblia. E a Meire era uma que estava lendo essa campanha, lá lendo a Bíblia toda. O seu Benedito fez um exame e constatou que estava com câncer. Ia ser operado. Fez todos os exames. Ia para a mesa de operação. E a Meire estava lendo a palavra. Estava lendo lá em Êxodo. E ela estava lendo um texto, aquele texto lá que dizia: eu sou o Senhor que te cura. E quando ela estava lendo aquele texto, ela falou que aquele texto saiu da Bíblia. Ela falou que viu ele saindo, entrando nela, e aquilo dizendo: teu pai está curado. O seu Benedito foi para o hospital. Os médicos abriram ele, reviraram ele todo. Não tinha mais câncer. Sabe por quê? Porque Deus cumpre
que promete. Deus é fiel à sua palavra. Mas você só vai descobrir essas promessas se você se debruçar na palavra de Deus. E ela vai soltar da Bíblia para dentro de você. E Deus vai falar, é isso que eu tenho para você. Crer e confiar. Curva a sua cabeça.